pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa um estudo com as operações com frações. Na aula de hoje eu vou falar apenas de adição e subtração. Depois teremos outros vídeos com multiplicação e divisão e também com potenciação e radiciação. Vocês não podem perder. Olha só, quando a gente trabalha com operação de fração, nós temos algumas situações diferentes. A primeira delas, que eu coloquei como exemplo e a mais simples, é quando a gente precisa adicionar duas frações que possuem denominadores iguais. O que a gente faz? Adiciona os numeradores e mantém o denominador. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos dois inteiros iguais divididos em 10 partes. De um inteiro nós usamos 4 partes. Do outro inteiro nós usamos 2 partes. Ao adicionar nós temos 6 partes, 6 décimos. O inteiro continua dividido em 10. Por isso o denominador se mantém. Apenas o numerador é que nós vamos adicionar, ok? Mas, algumas vezes, os denominadores estão diferentes. Então, a gente precisa reduzir essas frações ao mesmo denominador. Precisamos encontrar frações equivalentes. Temos um vídeo sobre isso. É bom assistir se você ainda não viu. Frações equivalentes só com denominadores iguais. Nós fazemos o uso do MMC, o mínimo múltiplo comum, para poder encontrar um denominador igual para essas duas frações. Vejam só, eu vou pegar o 6 e o 7 e fazer o MMC desses dois números. Eu estou usando aqui o dispositivo vertical e a regra é sempre dividir pelo menor número primo possível. O menor número primo possível nesse caso é o 2. O 2, ele divide apenas o 6. Não tem problema. Eu divido o 6 e o 7 fica aqui esperando. Agora, eu não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Dá para dividir por 3 apenas o 3. O 7 fica aqui esperando. E agora eu divido por 7, porque não deu para dividir por 5, que seria o próximo número primo, né? Então, o próximo número primo possível era o 7. Terminei. Preciso fazer a multiplicação dos fatores. Porque o que aconteceu aqui mesmo? Nós fizemos a decomposição em fatores primos, a decomposição simultânea. Nós decompomos ao mesmo tempo o 6 e o 7. Então, eu vou pegar o 2, o 3 e o 7 e vou fazer a multiplicação desses fatores. Essa multiplicação deu 42. 42, então, é o novo denominador para essas duas frações. Porque o 42, ele é múltiplo de 6 e múltiplo de 7. Ele é o menor múltiplo que tem comum para esses dois. Ele é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 7. Coloco o 42 aqui como novo denominador e vou encontrar os novos numeradores. Vou até fazer colorido aqui para a gente lembrar dessa regrinha. Eu pego os novos numeradores, divido pelos denominadores antigos. Divisão. O resultado que der, eu multiplico pelos numeradores. Então, vamos lá. 42 dividido por 6 é 7. 7 vezes 5, 35. 42 dividido por 7 é 6. 6 vezes 3, 18.
Agora que eu tenho os denominadores iguais, basta adicionar os numeradores. 35 mais 18 vai dar 53/42. Ainda temos adições em que aparecem números mistos. Temos um vídeo também sobre transformação de número misto para fração imprópria ou de fração imprópria para número misto. É o que nós vamos precisar nesse momento, porque a gente não consegue adicionar um número misto a uma fração. Precisamos de duas frações para adicionar. Então, eu faço essa transformação. Eu vou pegar a parte inteira, vou multiplicar pelo denominador e o resultado eu adiciono ao numerador. Então, 1 vezes 6, 6 mais 1, 7. Copio o denominador. Copio o restante da conta. E agora, eu tenho dois denominadores diferentes. Eu volto para o mesmo caso do segundo exemplo. Tendo dois denominadores diferentes, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Então, vamos lá. Vou dividir por 2, apenas o 6. O 3 desce para esperar. Agora eu divido por 3. Aqui deu 1 e eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 é um novo denominador para as duas frações. O mesmo processo que eu fiz aqui no segundo exemplo, eu preciso fazer agora. Divide novo denominador pelo antigo denominador e o resultado que der eu multiplico pelo numerador. Então, 6 dividido por 6, 1 vezes 7, 7. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. E eu tenho aqui 9 sextos. Porém, nem sempre nós terminamos o exercício, porque é muito comum no enunciado do exercício vir pedindo para você simplificar ou transformar o resultado em número misto, ou as duas coisas. Então, eu posso ter que simplificar e transformar num número misto, ou apenas simplificar, ou apenas transformar num número misto. Vamos ver. Olhando para esse resultado, eu tenho uma fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador. Eu não consigo transformar uma fração própria num número misto, apenas as impróprias. Mas eu consigo simplificar essa fração, escrever uma fração equivalente a ela de uma forma mais simples. Então, eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Neste caso, eu consigo dividi-los por 2. E eu tenho 3/5. O 3/5, ele é equivalente a 6/10, mas ele é uma fração simples, mais simples do que 6/10. A gente reduziu essa fração, os números ficaram mais simples. É isso que é simplificar uma fração. O 3/5 é uma fração irredutível, eu não consigo simplificar mais. Então, eu termino aqui o meu cálculo. Neste exemplo, nós temos 53/42. O 53, ele é um número primo. Eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. O 42 não é divisível por 53. Ele seria divisível por qualquer outras opções aí. Temos por 2, por 6, por 7, mas não dá para dividir ao mesmo tempo esses dois números. Porém, eu consigo transformá-los em
Um número misto, ele é uma fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador e eu consigo reduzir, então, essa fração, simplificar, transformando ela num número misto. Então, eu pergunto, quantas vezes o 42 cabe no 53? Uma vez. Uma vez 42, 42. Para chegar no 53, faltam 11. O resto dessa divisão que eu estou fazendo mentalmente seria 11. Ele é o numerador. O denominador continua igual. Então, eu tenho 1 inteiro, 11/42 como resposta aqui. Neste exemplo, nós podemos fazer as duas coisas que nós fizemos nos exemplos anteriores. Primeiro, a gente simplifica, depois a gente transforma num número misto. Essa fração, ela é uma fração imprópria, mas ela não é irredutível. Eu posso reduzir para depois transformar. Então, vamos lá. Eu vou simplificar, então, dividindo numerador e denominador por 3. E eu tenho 3 meios. 3 meios continua sendo uma fração imprópria e eu posso transformá-la num número misto. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Uma vez. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 3, 1. Então, esse 1 é o resto da divisão que eu estou fazendo. O denominador continua igual, ok? Se você precisar, assiste esse vídeo que eu explico a transformação de uma fração imprópria para um número misto. Aqui eu já fiz direto, mas lá no vídeo tem o passo a passo. Nós fizemos aqui a adição, mas a subtração é o mesmo esquema, usa o mesmo raciocínio. Vamos ver como fica? Então, agora, olhando para esses exemplos, a gente vai usar a mesma ideia que nós fizemos com a adição. Se os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e subtraio os numeradores. Então, 24 menos 12, 12/57. O 12/57 é uma fração própria, eu não consigo transformar num número misto e eu preciso encontrar algum número que eu simplifique o 12 e o 57 ao mesmo tempo. Dá para eu simplificar por 3. Se você lembrar daquele vídeo de critérios de divisibilidade, onde a soma dos valores absolutos, se for divisível por 3, esse valor também será, a gente consegue ver que 2 mais 1 dá 3, 3 é divisível por 3, então 12 também. 5 mais 7 é 12, 12 é divisível por 3, então 57 também é. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa simplificação dividindo aqui por 3 e aqui por 3. Quatro 19avos. O 19 é um número primo. Não dá para simplificar mais. Então, eu encontrei uma fração irredutível, termino aqui o meu cálculo. Neste caso, eu tenho denominadores diferentes, então eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum para poder reduzir essas duas frações a outras duas frações ao mesmo denominador. Então, eu faço o MMC de 5 e 2. Eu vou dividir primeiro por 2, que é o menor número primo. O 5 espera aqui. Agora eu divido por ele. Então, 1 desce esse 1. 2 vezes 5, 10. 10 é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2.
Então, é o novo denominador para essas duas frações. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. Subtraindo os numeradores e mantendo o denominador. 1/10 já é uma fração irredutível. Eu não consigo simplificar. Então, eu terminei esse cálculo. Neste outro exemplo, eu tenho dois números mistos, então eu preciso transformar os dois números mistos em fração para poder fazer essa subtração. Lembrando que eu pego a parte inteira, multiplico pelo denominador e adiciono o numerador. Então, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Copio o denominador. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Copio o denominador. Poxa, que fácil! Quando os denominadores são iguais, não precisamos do MMC. Então, podemos resolver direto daqui. Subtraio os numeradores e copio o denominador. 6 terços. Aqui eu tenho uma fração aparente. Se eu dividir o 6 por 3, eu tenho 2. Significa uma fração aparente? Significa que o numerador é múltiplo do denominador. Nós já vimos isso no vídeo também. Então, aqui eu tenho 2 inteiros, ok? Outra forma de simplificar e encontrar o resultado. Nosso resultado de uma operação por fração também pode ser uma parte inteira. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e o próximo vídeo é multiplicação e divisão. Tá imperdível. Até lá!